E o que Bartimeu disse para Jesus, quando Jesus perguntou: o que eu posso fazer por você? Que eu veja. Ele te chama. Caríssimo Padre Átila, Padre Manuel Quitério, querido povo de Deus, de maneira muito especial, os homens do terço, as esposas que vieram, os filhos, os netos, toda essa assembleia bonita da nossa forania de Diamantina, que celebra como um momento de evangelização e de fortalecimento a graça que Deus concede àqueles que se reúnem em torno do movimento do terço dos homens. É importante que nós estejamos atentos aos gestos praticados na liturgia que celebramos, porque eles nos ajudam a alcançar o mistério de Deus. A liturgia é como uma catequese prática, uma catequese em ato. Aprendemos rezando, e rezando aprendemos sobre as coisas de Deus. Notaram que quando o bispo foi iniciar a celebração, antes de tudo, incensou o altar? Por quê? Todos nós estamos reunidos em torno do altar. E o altar não é uma mesa. O altar nos diz de Cristo. O altar é representação de Cristo, onde Ele se imola, Ele se dá a nós, em comunhão. Por isso a nossa reverência ao altar, que na verdade é a nossa reverência a Cristo. Ele é o centro da nossa fé, e é em torno dele que nós nos reunimos. Senão, o que estaríamos fazendo aqui? Senão para louvar a nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vivo e ressuscitado, Deus verdadeiro, que por seu Espírito está no meio de nós. E não é isso que nós rezamos? O Senhor esteja convosco? É isto. Não nos esqueçamos. E Ele se faz presente, nos orientando pela sua palavra. Você notou que no momento de anunciar a palavra, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, Jeremias, São Paulo e o Evangelho de Marcos, nós também incensamos a Bíblia para dizer: Deus está aqui, porque aqui está sendo anunciada a sua palavra. E nós não nos guiamos pelas coisas da nossa cabeça, e nem pelas coisas que porventura motivam a nossa vontade. Nós nos guiamos pela palavra de Deus. Sem a palavra, nós perdemos o rumo. Nem entendemos porque rezamos o terço sem a palavra. Nem entendemos porque que veneramos o Pai Eterno sem a palavra. Por exemplo, no terço, nós não rezamos os mistérios da nossa salvação? Quais são
os 4 grandes mistérios da nossa salvação: a encarnação, a paixão, a iluminação e a ressurreição. Rezando o terço, nós passamos todo o Novo Testamento, desde quando Jesus nasceu, depois a atividade de Jesus no meio de nós, agindo na construção do reino, depois a sua doação nos mistérios da paixão e morte, e depois os mistérios que dizem das coisas futuras, porque nós estamos destinados para o céu. Nós não nascemos para ficar na terra. Por isso rezamos os mistérios da ressurreição, justamente para que nós nunca percamos o rumo, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Agora, sem a palavra, como entender todo este mistério de Deus? Nós nos perderíamos em nossas ideias, e um cego não guia outro cego. Somente aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é ele que nós seguimos. Então nós nunca erraremos o rumo para uma vida digna, feliz e abundante. Porque se Deus é por nós, e a palavra de hoje nos diz em Jeremias, é Deus se dirigindo ao seu povo de antigamente e dirigindo-se a você, a mim, a nós hoje, que somos o novo povo de Deus. Eu sou o Pai. Foi o que Jeremias disse para aquele povo. Deus é Pai de Israel. Deus é Pai do povo de Deus, do seu povo. Eu sou para vós um Deus, e vós sois para mim o meu povo. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça disso. Nós não somos órfãos. Nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Deus é nosso Pai. E Pai bondoso, e Pai misericordioso, e Pai que nos acompanha, e Pai que não consegue nunca não nos amar. Apesar das nossas infidelidades, Deus é sempre fiel. E não foi o que Paulo disse na segunda leitura? Constituiu sacerdotes, aqueles que continuam a sua obra de salvação, para que a sua palavra seja conhecida e os frutos da palavra se realizem. Ele não quer nunca ficar distantes de nós, por isso constituiu sacerdotes para reunir e guiar o seu povo. E nós estamos aqui hoje, assim como Bartimeu no Evangelho. Vocês viram o Evangelho? Ouviram a história de Bartimeu, um cego de nascença, que quando ouviu falar de Jesus, sem enxergar, mas intuiu no coração, ali estava a possibilidade dele ver. Porque a cegueira na Bíblia, meu irmão e minha irmã, não é só a cegueira física, é a incapacidade de sair de si mesmo. Quem é cego fica fechado no seu mundo. É um figurativo para dizer, todo aquele que está fechado em si mesmo precisa se libertar, como o cego Bartimeu. E o que Bartimeu disse para Jesus? Quando Jesus perguntou, o que eu posso fazer por você? Que eu veja. Que eu veja. Homens do terço dos homens, querida comunidade,
Esta deve ser a nossa oração hoje. Que eu veja, que eu conheça Jesus, que eu me identifique com Ele, que eu passe a ver a vida como Ele viu, que eu ame como Ele amou. É isto. Por isso quero dizer a vocês, rezando o terço, vocês vão encontrar o caminho da igreja. Vivendo como igreja, vocês vão sempre estar reunidos em torno do Cristo. Por isso que ninguém pode viver a sua fé sozinho. Reunidos em torno do Cristo, nós vamos ser sempre iluminados pela sua palavra e alimentados por Ele, que é o pão da vida. Então nós vamos nos renovando, nós vamos nos fortalecendo, e nada e ninguém poderá nos impedir de viver feliz. Não sem luta, porque não existe vida sem luta, mas com certeza uma vida vitoriosa, porque se Deus é por nós, nunca se esqueçam disto. Meu irmão, minha irmã, continuemos fortalecidos pela palavra, alimentados pela Eucaristia, na vida em comunidade. Nunca se esqueça, não deixe que o seu grupo do terço se reparta, se aparte, viva longe da paróquia. Não permita que isso aconteça. Sempre vivendo em comunidade. Então sim, nós viveremos fazendo a vontade de Deus. Nós com Ele e Ele conosco. E desta maneira, você vai ser como um Bartimeu que, depois de tocado por Jesus, restituída a visão do cego de nascença, ele se uniu a Jesus e passou a segui-lo. Você vai se tornar um discípulo, uma discípula, missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você sabe, muitos ainda não veem, muitos ainda estão cegos, muitos ainda não conhecem Jesus, muitos ainda não se deixaram tocar por Ele, e por isso estão escravos no próprio egoísmo e nas próprias vaidades, estão cegos. E é nossa missão, é missão sua, minha, de todos nós batizados, e muito particularmente de você que é do terço dos homens. É missão nossa fazer com que o cego veja, que aquele que está trancado em si mesmo se abra, aquele que está acomodado se desacomode, aquele que está indiferente novamente passe a participar da vida da igreja. Conto com vocês, conto com vocês. É o bispo que está lhes falando. Conto com vocês nesta obra de evangelização. Porque muitas vezes a mão do bispo, a mão do padre, não alcança aonde você alcança para levar a notícia da verdade de Jesus Cristo para quem ainda não o conhece. Lá no trabalho, na rodinha dos aposentados, nas baladas da juventude, nos botecos, aonde você vive, aonde você interage, seja homem do terço, homem de fé, que dá não somente uma palavra pela boca, mas anuncia pelo testemunho de fé nosso Senhor Jesus Cristo. E assim precisa ser. De modo que quem ainda não conhece Jesus Cristo, ao ver você, pelo exemplo que você dá, pela vida que você leva,
Ao ver você, vai descobrir o que é que move esse homem. O que é que ele tem de diferente? Por que que na luta da sua vida ele nunca desanima? Por que que ele está sempre sorridente, mesmo na dor? Porque ele tem Jesus Cristo. É isso que eu preciso. Quem ainda não conhece vai descobrir Jesus Cristo através de você. Seja então um missionário. Vamos somar forças e nada vai poder nos deter neste grande movimento de evangelização e de libertação do mundo. Construamos um mundo melhor, uma terra sem males. Comecemos, cada um fazendo a sua parte. Juntos todos nós seremos uma grande força de evangelização. E então Jesus Cristo reinará. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria! Salve! Salve Maria! Salve! Salve Maria!